Faremos e obedeceremos. O que podemos aprender de útil e prático para nós, essas palavras, em que contexto elas foram faladas? Vamos ler lá em Êxodo capítulo 24, versículo 7. Vocês que estão nos acompanhando, por favor, diz assim: E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Olha só, esta passagem é muito importante nós entendermos o contexto. O contexto era o seguinte: Moisés havia recebido das mãos do próprio Deus as tábuas da lei. E aí vai uma explicação que eu vi no outro dia de um rabino muito famoso. Quando nós ouvimos e vemos as tábuas da lei, o que nós vemos? 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos de um outro lado. Mas não foi isso que aconteceu. Não. São 10 mandamentos de um lado e 10 mandamentos do outro lado. A Bíblia diz que as tábuas eram escritas por dentro e por fora, ou seja, eram os dois lados de cada uma das tábuas. 2 tábuas, 10 mandamentos numa, 10 mandamentos na outra. Aí você pode perguntar, por quê? Porque Deus estava fazendo um contrato de casamento com o povo de Israel. Porque no Antigo Testamento, como é conhecido, Deus é o esposo da nação de Israel. A nação de Israel é chamada de esposa de Deus. Então, assim como no casamento judaico, que eles chamam a ketubá, um documento que um judeu carrega, onde ele vai, do contrato de casamento com a sua então esposa, e é óbvio que um contrato, você sabe, tem 2 vias. Por isso, as tábuas da lei, 10 mandamentos e 10 mandamentos. Deus ficou com uma parte, né, e o povo de Israel outra parte, vamos dizer assim. O povo de Israel ficou com a cópia do contrato que Deus fez com eles, ok? Então, dado esse esclarecimento, os mandamentos, quando a gente ouve, quando a gente lê, dá a impressão que é tudo uma coisa só. Quando fala de mandamentos, principalmente os 10 mandamentos ou as 10 palavras, então dá a impressão que quando fala de mandamentos é uma coisa só. Não. Eles têm algumas classificações, né? Algumas classificações para que nós possamos entender melhor. E como que são essas classificações? Como que são divididos os mandamentos? E aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Na realidade, para nós é mais conhecido os 10 mandamentos. Porém, Deus deu para o povo judeu 613 mandamentos. 613, ok? Específico para o povo de Israel. Alguns se aplicam só lá em Israel, outros são relativos ao templo, outros são relativos aos homens, outros relativos às mulheres e assim sucessivamente. Cada aplicação, então, soma-se 613. Olha que interessante esse trocadilho. Se você pegar 3, 1 e 6, dá 10, não é verdade? Agora, se você for da esquerda para a direita, que é aqui no ocidente, você vai ter 6, 1 e 3 dá 613, ok? Ou então você pode pegar também 6, 1 e 3, ou da esquerda para a direita, 6, 1 e 3 vai dar 10.
São 613 mandamentos. Por que eu falei isso? Porque 3 desses mandamentos, 3 mandamentos, se referem a Deus e ao homem. Um deles só se refere a Deus e outros 6 se refere ao homem. Olha que interessante, ok? Então vamos lá. Como eles são divididos, como eu estava dizendo, são divididos em, vamos dizer assim, 3 categorias. Primeira, mishpatim, que são os mandamentos racionais, aquele que você entende, que eu entendo, fica muito claro. Por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Será que alguém tem dúvida quanto a isso? Eu creio que não, está muito claro. São os mandamentos chamados de racionais. A pessoa ouviu, ela entende. Não é para fazer isso. A segunda classificação aqui se chama eidot, que significa assim, os mandamentos racionais, mas tem aí algumas coisas um pouco mais superiores. Não se entende completamente tudo aquilo que se está ali colocado. Se entende em parte, vamos dizer assim, ok? Então, por exemplo, o Shabat ou a guarda do sábado, nós temos aí também as festas bíblicas, que não se entende completamente o significado disso, ok? E aí temos os mandamentos aí, que são aqueles suprarracionais, que a gente não entende. E é muito comum entre os rabinos e entre o povo de Israel o seguinte: alguns mandamentos são perguntados para eles, por que vocês cumprem esses mandamentos? Porque o Eterno falou, a gente cumpre. Você entende? Não, não entendo. Mas a gente cumpre, ok? Entre esses mandamentos, por exemplo, temos aí que são considerados os suprarracionais, ou seja, embora a gente não entende, tem aí a pará adumá, melhor dizendo, que é da novilha vermelha. É um mandamento que é até chamado de Hukat, que significa o estatuto. É muito sério isso, porque dá um peso muito grande para este mandamento. Então é um dos que tem umas certas regras ali, está no livro de Números, que não se compreende, mas na época se cumpria que essa novilha vermelha, ela indica, mostra para o Messias, porque não era fácil, e não é muito fácil. Hoje ainda os judeus estão tentando encontrar essa novilha vermelha, que ela não pode ter sequer um pelo de qualquer outra cor, tem que ser completamente vermelha. E conta-se a tradição judaica que até hoje foram encontradas 9 novilhas vermelhas, e a 10ª, quem vai usar ela para o sacrifício é o Messias. Então, é um mandamento que não se entende, mas eles cumpriram e estão aguardando a vinda do Messias para que se cumpra com essa 10ª novilha vermelha, que será a última. Um outro mandamento também, que nós vemos aí que não se entende muito bem, são as leis, por exemplo, no que diz respeito aos alimentos, dos animais que se deve comer e que não se deve comer. Alguns até entendem, bom, eles fazem bem para a saúde, comer esses, deixar de comer esses, vai fazer bem. Alguns até interpretam isso, que vai fazer bem para a saúde. Nem sempre pode se levar literalmente a esse ponto. Por exemplo, tem lugares do mundo em que a pessoa come carne de porco, come banha, come gordura e vive 100 anos ou mais. E aí? Então, são mandamentos que não são compreendidos, mas que se obedecem. Por isso, então, para nós entendermos melhor o tema que nós estamos tratando, faremos e obedeceremos. Sabe, queridos, tem coisas que Deus fala para nós que, embora nós possamos não entender naquele momento, naquele contexto da nossa vida, mas é importante, se a gente quer agradá-lo e viver uma vida também que o agrade, é importante nós simplesmente obedecermos. Por quê? Porque vai ser bênção para nós, vai ser bênção para aqueles que nos cercam. Isso vai ser muito útil, vai ser muito prático para a nossa vida.
se nós simplesmente fazermos e obedecermos aquilo que o Senhor fala. Vê que quando o povo está diante de Moisés e ele traz para eles a lei de Deus, que eu já expliquei, né, para vocês em 2 tábuas de pedra, eles primeiro falam, faremos, ou seja, mesmo que nós não compreendamos, depois que eles dizem, obedeceremos, ou seja, aí se nós viermos a entender, ainda assim nós obedeceremos. Então é muito importante. Nos dias de hoje em que nós vivemos, em que tudo é relativo, né? Hoje para muitos a verdade já não é absoluta, é relativa. A sua verdade é uma, a minha verdade é outra, dizem assim, né? Mas se você for lá na palavra de Deus que vive e permanece para sempre, a verdade ela é absoluta, embora às vezes não a compreendamos, mas é o melhor que nós podemos ter. É o que está na palavra de Deus, que aponta para o Messias, nosso Senhor e Salvador.